Você era o único filho da arena do antigo clã da Terra. Antes mesmo de nascer, você já havia despertado a técnica da pupila de meia-vida. Através do poder da técnica da pupila, você viu seu futuro. Por ter nascido prematuramente, resultando em deficiências congênitas, você foi selado por seu pai no imortal Xian Yuan. Após o nascimento, você se tornou o único filho divino do clã Sul da Terra. Seu talento é ainda mais desafiador do céu e incomparável, até mesmo com a esperança de pisar na Terra. No entanto, um histórico tão incrível é apenas bucha de canhão. No futuro, apareceram 32 protagonistas com sistemas. Sob o ataque em grupo dos protagonistas, você foi derrotado e seu Dão Xin se despedaçou. O clã Sul da Terra por trás de você também foi destruído pelo grupo de protagonistas. Até mesmo suas confidentes originais foram conquistadas uma após a outra pelo grupo de protagonistas, e no final até mesmo o apunhalaram pelas costas. Depois de assistir, você sentiu que não estava nada bem. Enquanto você considerava se deveria continuar se escondendo no imortal Xian Yuan, uma voz eletrônica fria de repente soou em sua mente. Detectado um transmigrador vilão. O sistema de grande vilão destinado está vinculado com sucesso, cada vez que o hospedeiro matar um protagonista destinado. Este sistema irá engolir automaticamente o sistema do oponente. O hospedeiro também receberá recompensas extremamente generosas. Ouvindo o som eletrônico soando continuamente em sua mente, você apenas sentiu seu corpo tremer. Isso pode permitir que você mude seu destino em um dia e tenha algo para lutar contra aqueles 32 trapaceiros. Jin, o pacote de presente para novatos foi enviado com sucesso. Parabéns ao hospedeiro por receber a recompensa Corpo Santo Dão Fetal Congênito. Parabéns ao hospedeiro por receber a recompensa Osso Supremo. Parabéns ao hospedeiro por receber a recompensa Sutra da Imortalidade. No momento em que a voz do sistema caiu, uma energia misteriosa de osso diferente apareceu repentinamente em seu corpo. Sob a transformação desta energia misteriosa, seu corpo passou por mudanças drásticas. O poder da origem do grande dão de ossos diferentes convergiu loucamente em seu corpo. Os ossos supremos inatos contêm a essência do grande dão, vêm com o poder sobrenatural original, a luz divina da calamidade eterna. Pode suprimir deuses e demônios do Apocalipse, e também pode extinguir os céus. Corpo Santo Dão Fetal Congênito é um dos sistemas mais fortes da antiguidade. Pode competir com o Corpo do Caos, o Corpo Imortal Eterno e outros sistemas extremamente fortes. Sutra da Imortalidade é uma lei suprema de refinamento corporal. Ao cultivar até o extremo, o corpo físico pode competir no rio do tempo. Você deve saber que mesmo os fortes do nível de Grande Imperador não ousam pisar facilmente no rio do tempo. Juntamente com sua técnica de pupila de meia-vida, a abertura original do colapso celestial se transformou em uma abertura celestial neste momento. A partir deste momento, a trajetória do destino mudou. Seja o grupo de protagonistas ou qualquer inimigo, quem vier morrerá. Com este pensamento, você também começou formalmente a cultivar. O imortal Xian Yuan circundante se condensou loucamente em você, transformando-se em fios de energia especial pura para temperar seu corpo físico. Neste momento, no pavilhão Zandi do clã Sul da Terra, um enorme Xian Yuan estava parado silenciosamente. Um bebê flutuava lentamente no Xian Yuan. Neste momento, ouviu-se um leve estalo. Uma pequena rachadura apareceu na superfície do imortal Xian Yuan. No momento em que esta rachadura apareceu, todo o pavilhão Zandi tremeu fracamente. No momento seguinte, centenas de velhos apareceram silenciosamente ao lado do imortal Xian Yuan. Cada um desses velhos tinha rostos muito velhos, e alguns até eram tão magros quanto pele e ossos. Mas se houvesse pessoas do clã Su ao redor neste momento, eles não poderiam deixar de exclamar, porque todas essas pessoas são na verdade os exércitos supremos do clã Su nas eras recentes. Eles são a verdadeira base do clã Su. Tirar qualquer um deles tem o cultivo de um grande santo. 300 velhos soldados juntos são suficientes para causar um grande terremoto em todo o reino dos 9 céus. E neste momento, eles olhavam para o imortal Xian Yuan com rachaduras diante deles, cheios de excitação. Alguns até não puderam deixar de chorar amargamente. 16. Você está dizendo que meus olhos estão ficando ruins? Uma rachadura realmente apareceu no imortal Xian Yuan. O discípulo está finalmente prestes a nascer? O rosto do velho chamado 16 também estava cheio de lágrimas. Nono irmão, você não está enganado. A essência no imortal Xian Yuan está diminuindo rapidamente. O adulto discípulo está prestes a nascer. Quando o grande imperador Su não havia caído,
Este grupo de velhos havia seguido seus passos como os soldados pessoais do grande imperador para lutar contra a escuridão e a turbulência. Só que mais tarde eles se feriram na última batalha para pacificar a área restrita e foram selados pelo grande imperador com grande poder mágico no Jardim Divino. Foi usado para proteger o discípulo ainda na infância. No entanto, esta proteção durou inúmeras eras. Se não houvesse um leve sopro de vida no imortal Xian Yuan, eles provavelmente teriam pensado que o adulto discípulo havia morrido. Pensando nisso, esses velhos soldados que já lutaram na Terra não puderam deixar de chorar. No imortal Xian Yuan, embora você não pudesse falar, você estava bem ciente do que estava acontecendo do lado de fora. Esses velhos soldados deixados para trás por seu pai, Su Tianmin, amavam muito este discípulo no futuro. Contanto que você abrisse a boca, não importava o que pedisse, eles não recusariam. Mesmo que lhes pedissem para sacrificar suas vidas no local, eles não franziriam a testa. Pensando nisso, ondas de ondulações não puderam deixar de surgir em seu coração. O trágico final do futuro não acontecerá comigo. O destino desta vida será controlado por mim mesmo. Seja o clã Sou todos os velhos soldados, esta vida será protegida por mim. Pensando nisso, você começou a operar loucamente o Sutra da Imortalidade, gravando as runas do grande Dão contidas nele em sua carne. O Xian Yuan circundante se agitou constantemente, e uma energia aterrorizante convergiu em seu corpo. Fora do imortal Xian Yuan, um grupo de velhos soldados estava protegendo silenciosamente, esperando o nascimento do adulto discípulo. Não sei quanto tempo passei no imortal Xian Yuan. Todos os dias você está trabalhando duro para operar o Sutra da Imortalidade, gravando as escrituras do grande Dão nele em sua carne. Neste momento, embora você esteja apenas em um estado infantil, o poder do Qi e do sangue em seu corpo é um pouco assustadoramente vigoroso. Seu reino de cultivo também atingiu o pico do nono céu do reino da condensação de sangue. O Sutra da Imortalidade está a apenas um passo de romper para o primeiro nível. Quebre o extremo, transcenda a antiguidade, está aqui hoje. Respirando fundo, você começou a estimular loucamente o Sutra da Imortalidade. Vi as runas de carne e sangue em seu corpo de repente explodirem em uma explosão de luz deslumbrante. O Xian Yuan circundante também convergiu descontroladamente em seu corpo. Sob a estimulação de uma grande quantidade de poder Xian Yuan, os ossos e a carne em seu corpo na verdade se despedaçaram neste momento. O corpo físico se transformou diretamente em uma poça de lama. A dor intensa que veio fez você cerrar os dentes involuntariamente. Este é um prenúncio de que o Sutra da Imortalidade está prestes a romper para o primeiro nível. Com um leve estalo, o Sutra da Imortalidade rompeu oficialmente para o primeiro nível. Ao mesmo tempo, um poder estranho apareceu repentinamente em seu corpo. O corpo físico originalmente dilapidado se recuperou a uma velocidade visível a olho nu. O poder aterrorizante do Qi e do sangue circulou em seu corpo, brilhando como um sol escaldante nos céus. Ao mesmo tempo, seu cultivo original do nono céu do reino da condensação de sangue realmente rompeu novamente neste momento. Não rompeu para o reino do declínio mortal, mas para o reino da condensação de sangue do 10º céu sem precedentes. Um único braço tremendo tem um poder gigante de 1 milhão de Jin. Quebra o extremo, reino da condensação de sangue do 10º céu. Se esta notícia se espalhar, também dirá aqueles orgulhosos do céu, demônios, filhos sagrados e filhas sagradas. Mesmo aqueles personagens da arena que se retiram para o cultivo por muitos anos ficarão assustados e pularão. E neste momento, o imortal Xian Yuan de repente começou a tremer violentamente. As rachaduras já existentes começaram a se expandir rapidamente. Ao mesmo tempo, as vozes animadas dos velhos soldados também soaram do lado de fora. O imortal Xian Yuan está quebrado. Este é o adulto discípulo prestes a nascer. Meu Deus, finalmente esperei por este dia. Ouvindo isso, você não pôde deixar de respirar fundo. A hora chegou, também é a hora de nascer. Com a rachadura completa do imortal Xian Yuan, anunciou que você nasceu oficialmente. No momento em que você nasceu, a essência do céu e da terra surgiu turbulentamente. As miragens de dragões e fênix evoluíram e circularam sobre o clã Su. O grande Dão do céu e da terra deu origem a miragens de 10.000 espíritos. Ajoelhados na direção do campo de batalha do clã Su, com reverência e piedade, como se estivessem recebendo um guerreiro de uma divindade suprema. Nesse momento, todos no clã Su foram abalados. O que está acontecendo? Que imagem terrível! Antigos especialistas foram despertados, olhando para a imagem no céu, com rostos aterrorizados. Esta é a direção do campo de batalha. Será que um ancestral adormecido está despertando?
Ou será que alguma grande figura do meu clã Su pisou no campo de batalha competitivo? Ao mesmo tempo, o atual patriarca do clã Su também foi alarmado. Olhando para a direção do campo de batalha, com uma expressão de pavor, levando um grupo de anciãos supremos rapidamente em direção ao campo de batalha. Mas antes mesmo que pudessem entrar no campo de batalha, a imagem no céu mudou novamente, um lótus verde elevou-se aos céus, uma enorme estátua ancestral sentou-se no nono céu, olhando para os seres vivos. Uma aura terrível se espalhou, fazendo com que o espaço circundante se fragmentasse diretamente. Essa cena chocou a todos novamente. O patriarca do clã Su e um grupo de anciãos supremos não puderam deixar de parar seus passos. O lótus verde brilha no mundo, a estátua ancestral suprime o nono céu, a lua brilhante sobe do mar, e a bandeira imperial e a arma imperial do meu clã Su realmente se lançam autonomamente. Será que esta é a alma remanescente do grande imperador do meu clã Su retornando? Um grupo de anciãos supremos trocaram olhares, eles já haviam adivinhado o que estava acontecendo, e correram rapidamente para dentro do campo de batalha. Viram que aquelas legiões de veteranos que originalmente deveriam estar em sono profundo. Naquele momento, todos despertaram. Todos olhavam com entusiasmo para um bebê suspenso no ar. Este bebê estava envolto em uma avenida ilimitada, como um filho da avenida. O jovem mestre nasceu. Todas aquelas imagens agora há pouco foram causadas pelo jovem mestre. Mais animados do que eles estavam aqueles veteranos. O jovem mestre tem um talento incomparável, e assim que nasceu, causou imagens tão terríveis. O futuro está destinado a ser um imperador, com o jovem mestre presente. No futuro, meu clã Su certamente reviverá a glória da Era Proibida e continuará uma era de prosperidade. Um dragão orgulhoso com uma linhagem de dragão verdadeiro apareceu no ninho do dragão da Montanha Divina Primordial, e ousou dizer que não há ninguém na geração mais jovem do meu clã Su? Isso é realmente ignorância. Su Mingjian e um grupo de anciãos supremos também tinham expressões animadas. Embora fossem muito velhos, seus olhares para você estavam cheios de respeito. Afinal, ele é o filho do sangue do grande imperador. Não há ninguém em todo o clã Su com um status mais nobre do que ele. Enquanto todos ainda estavam imersos em excitação e entusiasmo, a imagem no céu mudou novamente. Um raio de luz imortal incomparável apareceu de repente, flutuando no vazio. Deuses e demônios se curvam, miríades de espíritos caem, a terra sangra, e todos os tipos de cenas apocalípticas evoluem autonomamente nesta luz imortal. Ao mesmo tempo, uma aura de destruição realmente se espalhou pelo céu e pela terra, inúmeros relâmpagos brilharam no vazio. Esta é a tribulação celestial. Olhando para a cena aterrorizante no céu, como se fosse o fim do mundo, todos ficaram chocados demais para fechar a boca. Diz a lenda que sempre que alguém tem um talento extraordinário, isso causará extrema inveja do céu, que enviará uma tribulação de trovões para destruí-lo. E agora você acabou de nascer, e na verdade atraiu uma tribulação de trovões porque seu talento é extraordinário. Esta cena aterrorizante alarmou instantaneamente todo o reino dos 9 céus, e todos olharam com expressões aterrorizadas para o céu acima do clã Su. Meu Deus! O que exatamente aconteceu com o clã Su? Primeiro foram todos os tipos de imagens auspiciosas, e agora é uma tribulação de trovões apocalípticas. Será que é realmente como os rumores dizem, a alma remanescente do grande imperador supremo do clã Su está prestes a retornar? Ou será que um certo gigante supremo do clã Su deu aquele passo crucial e está prestes a se tornar um deus competitivo? Nesse momento, todo o reino dos 9 céus foi abalado. Todos os grandes lugares sagrados e dinastias imperiais imortais lançaram seus olhares para o clã Su, e até mesmo alguns deuses competitivos e especialistas antigos que estiveram em reclusão por muitos anos foram alarmados neste momento. Abriram os olhos e fixaram seus olhares no clã Su, querendo investigar o que estava acontecendo. No entanto, como um clã terrestre supremo, o clã Su tem runas de nível grande imperador protegendo, e toda a espionagem foi bloqueada. Por um tempo, as principais forças como as grandes dinastias imperiais imortais e lugares sagrados também começaram a agir, enviando um grande número de espiões para investigar a fonte das imagens do clã Su. Ao mesmo tempo, dentro do campo de batalha do clã Su, olhando para a tribulação celestial que se acumulava constantemente no céu, as expressões de todos mudaram do choque inicial para a preocupação. Porque esta tribulação celestial é muito terrível, é simplesmente mais grandiosa do que a tribulação para se tornar um santo. A aura aterrorizante contida nela. Mesmo eles sentem um calafrio no coração. E você é um bebê, é simplesmente impossível resistir.
Uma mera tribulação celestial também se atreve a prejudicar meu jovem mestre. Hoje, para não mencionar a tribulação celestial, mesmo que a avenida do céu e da terra chegue pessoalmente, não poderá mover um fio de cabelo do meu jovem mestre. O líder dos veteranos, Dick, gritou. No momento seguinte, ele deu um passo à frente, e sua figura originalmente curvada tornou-se ereta novamente neste momento, e toda a sua pessoa retornou ao auge de sua juventude. A bandeira imperial e o forno de bronze do imortal de batalha foram convocados à força por ele, e ele usará essas duas armas imperiais supremas como um meio para queimar sua própria vida e ajudá-lo à força a resistir à tribulação celestial. Mas o preço a pagar por fazer isso é que ele também morrerá por causa disso. Ao ver isso, um grupo de veteranos rugiu para o céu com raiva e ressentimento. Neste momento, um bufo frio soou. Uma aura aterrorizante emanou, e a vida que o líder veterano estava queimando foi diretamente suprimida à força, e a vitalidade regrediu, retornando à sua antiga aparência. Uma mera tribulação celestial também se atreve a prejudicar o jovem mestre do meu clã Su. No momento seguinte, uma mão negra gigante que cobria o céu apareceu de repente no céu, esmagando diretamente em direção àquela terrível tribulação celestial. Um movimento violento veio, e o céu voltou a ficar calmo. Um raio de sol caiu, e a tribulação celestial foi instantaneamente apagada por esta mão gigante. Como se nunca tivesse aparecido antes, a tribulação celestial foi realmente apagada à força por uma única mão. Que tipo de força é essa? Todos apenas sentiram a boca seca. No momento seguinte, a figura de um velho apareceu de repente silenciosamente dentro do campo de batalha. Este velho tinha cabelos grisalhos, vestia um casaco de linho grosso e não tinha a menor flutuação em seu corpo. Ele é o 10º ancestral, o ancestral Sutiame. Um veterano reconheceu a identidade do velho e não pôde deixar de exclamar. Na Era Proibida, o grande imperador do clã Su, Sutianqion, suprimiu o céu, e todo o reino dos 9 céus se curvou sob os pés do clã Su. O clã Su daquela época pode ser considerado extremamente glorioso. E além do grande imperador Sutianqion, havia também 10 dragões ancestrais proibidos do clã Su guardando um lado. Na batalha do fim da Era Proibida, os 10 dragões ancestrais saíram juntos, destruindo diretamente uma grande área proibida, matando todas as criaturas proibidas naquela área proibida. Mas depois disso, os 10 dragões ancestrais do clã Su também se acalmaram, e o mundo adivinhou que todos haviam caído na batalha do fim da Era Proibida. Mas agora o 10º ancestral dos 10 dragões ancestrais realmente apareceu na frente de todos. Se esta notícia se espalhar, temo que todo o reino dos 9 céus, incluindo aquelas criaturas proibidas, não consiga ficar parado. Saudações ao 10º ancestral! Os veteranos e um grupo de anciãos supremos do clã Su, como Su Mingyuan, ajoelharam-se no chão em uníssono, com os olhos cheios de excitação. No entanto, Su Tianmin não prestou atenção neles. Em vez disso, caminhou lentamente para frente e pegou você, que ainda estava suspenso no ar. Como esperado, é o filho do meu irmão de clã, um corpo sagrado congênito do Dão. Pupilas duplas mais ossos supremos. Assim que nasceu, quebrou o pico do reino do corpo físico. Mesmo que este talento seja colocado na Era Proibida de talentos surgindo, também pode ser o melhor do mundo. Su Tianmin olhou para você com um rosto gentil, que ainda era um bebê, com um olhar muito afetuoso em seus olhos. Depois de terminar de falar, ele virou a cabeça para olhar para as pessoas ajoelhadas no chão e disse: a partir de hoje, levarei o jovem mestre para a terra ancestral para praticarem reclusão. Ninguém deve vazar nenhuma informação sobre o jovem mestre. Retirem-se. A voz de Su Tianmin não era alta, mas continha um grande impulso, fazendo com que as pessoas presentes ficassem aterrorizadas e baixassem a cabeça involuntariamente. Quando todos levantaram a cabeça novamente, Su Tianmin já havia desaparecido no local com você, que ainda era um bebê. Só então todos deram um suspiro de alívio. Um grupo de veteranos não disse uma palavra e voltou a adormecer, esperando que você saísse da reclusão. E Su Mingyuan e um grupo de anciãos supremos imediatamente começaram a organizar pessoas para construir um palácio exclusivo para o futuro jovem mestre. O tempo é como areia fina entre os dedos, e 8 anos já se passaram num piscar de olhos. Durante este período, dinastias e terras sagradas têm constantemente inquirido sobre os fenômenos anômalos da família Su, e até mesmo Jin Ji Xinlin tem coletado informações secretamente. Só que todos não ganharam nada, e mesmo dentro da família Su, exceto por algumas pessoas, todos os outros não sabiam a fonte deste fenômeno. Mas o entusiasmo por este assunto não durou muito e logo foi ofuscado por outro grande evento,
O monumento da deusa do amor poético está prestes a chegar, e o reino imortal dos 3000 está prestes a se abrir. O reino imortal dos 3000 também é conhecido como o 10º reino. Diz a lenda que o reino dos 9 céus não era apenas 9 reinos, mas um total de 10 reinos, mas mais tarde não se sabe por que o 10º reino se desintegrou. Transformou-se nos 3000 reinos imortais e foi selado por um poder misterioso, e só se abrirá quando um certo tempo for atingido. Nessa altura, todos os jovens talentos abaixo do reino Nirvana, contanto que deixem com sucesso seus nomes no monumento da deusa do amor poético, podem entrar nele, e também podem competir na arena do Vale Imortal, e o vencedor pode receber recompensas extremamente ricas. Todos os talentos e gênios do 10º reino estão tentando deixar seus nomes no monumento da deusa do amor poético, e até mesmo alguns monstros antigos que foram selados por muitos anos também saíram do selo e começaram a caminhar pelo mundo, desafiando os fortes e aprimorando-se. Enviou o filho sagrado da terra sagrada, Wang Tianjiao, Seng Mingmu Xing Xing da terra sagrada Yin Yang, Long Yaotian da montanha divina primordial, etc. Vários gênios começaram a aparecer diante dos olhos do mundo. Neste momento, dentro da família Su, todos da geração mais jovem estão trabalhando duro para cultivar. Não muito longe deles, está sendo processado um enorme palácio. Este palácio é extremamente magnífico e permeado por uma atmosfera especial, afetando todos os jovens no local. Todos olharam para o palácio com um toque de fervor em seus olhos, apenas porque o nome do palácio é Palácio do Discípulo, um palácio onde apenas os discípulos podem residir. Mas até agora ninguém residiu nele, e quanto a quem é o discípulo, ainda não foi determinado. Isso também significa que na geração mais jovem, qualquer um pode se tornar o dono daquele palácio. Os mais destacados da geração mais jovem da família Su estão de olho na propriedade daquele palácio, até mesmo brigando secretamente. Afinal, as palavras discípulo representam um significado muito grande. Ao mesmo tempo, fora de uma antiga formação de teletransporte em algum lugar da família Su, Sumin e um grupo de anciãos supremos, e 300 veteranos estão todos reunidos aqui, olhando na direção da formação de teletransporte, seus olhos cheios de expectativa. De repente, um leve poder espacial emanou, a formação de teletransporte acendeu-se e uma porta espacial apareceu do nada. No momento seguinte, a figura de um jovem. Da porta espacial, emergiu lentamente um jovem de apenas 8 ou 9 anos. Embora seu semblante denotasse proteção divina, seus olhos brilhavam intensamente, como se pudessem ver cenas de aniquilação do universo. Além disso, há uma majestade que não corresponde à sua idade, envolvendo este jovem. Todos ficaram atordoados, como se diante deles não estivesse um jovem, mas um rei imortal supremo que domina os céus. Ao ver isso, Sumin imediatamente liderou um grupo de anciãos supremos, ajoelhou-se no chão e prestou homenagem ao adulto discípulo. 8 anos se passaram num piscar de olhos, e você também cresceu de um bebê engatinhando para um jovem elegante hoje. Levantem-se. Você acenou com a cabeça levemente, parecendo calmo e sereno. Obrigado, adulto discípulo. Todos se levantaram juntos, e os 300 veteranos não disseram nada. Eles apenas guardam silenciosamente ao seu lado, esta é a sua responsabilidade e é o significado da sua existência. Cada um deles tem pelo menos o nível de cultivo de um grande santo, e o mais forte até atingiu o nível de meio passo para o reino de quase imperador. Adulto discípulo, sua ação exclusiva está pronta. Vi que antes da carruagem, 9 enormes dragões de inundação estavam eretos, usando-os para puxar a carruagem. E todos realmente têm o nível de cultivo de um grande poder. Isso, colocado no mundo exterior, é pelo menos um senhor supremo de um lado, mas neste momento na família Su, eles só podem ser usados para puxar a carruagem. Os 9 dragões de inundação abaixaram suas cabeças respeitosamente no momento em que o viram, sob a liderança de Sumendri. Eles foram para o palácio do discípulo. 9 dragões de inundação de grande poder puxando a carruagem, 300 veteranos santos abrindo o caminho. Este comboio aterrorizante, movendo-se dentro do território da família Su, imediatamente desencadeou uma enorme onda. Todos não puderam deixar de parar o que estavam fazendo. Quem é essa pessoa? Que grande comboio para uma viagem, realmente enviou 9 dragões de inundação de nível de grande poder para puxar a carruagem. Os 300 veteranos que abrem o caminho também são extremamente aterrorizantes, e a respiração de qualquer um deles faz as pessoas sentirem um calafrio na espinha. Mesmo os senhores dessas terras sagradas e os imperadores de dinastias imortais não têm um comboio tão aterrorizante.
Todos não puderam deixar de exclamar em terror, especulando quem estava sentado nesta carruagem. Só que a próxima coisa que fez todos ficarem ainda mais aterrorizados aconteceu. Vi a carruagem se movendo do vazio, e inúmeras imagens de bestas sagradas se transformaram autonomamente ao seu redor. Um tapete vermelho de uma avenida gloriosa se estendeu, com o objetivo apontando diretamente para o palácio do discípulo. E depois de chegar fora do palácio do discípulo, uma figura saltou da carruagem e guardou respeitosamente ao lado. No momento em que viram esta figura, todos os membros da família Su não puderam deixar de respirar fundo, apenas porque a pessoa que saltou da carruagem era precisamente Su Mingyu, o atual timoneiro da família Su. Quem é essa pessoa? Na verdade, deixou o chefe do clã recebê-lo pessoalmente? Que tipo de origem tem a pessoa nesta carruagem? No momento seguinte, sob o olhar de todos, vi você saindo lentamente da carruagem, com uma camada de aura nebulosa emanando ao seu redor, tornando-o ainda mais extraordinário e notável, como um jovem deus, todo ele extraordinário e livre de vulgaridade. O mais mágico é seu par de pupilas, com luzes cintilantes, na verdade refletindo os céus estrelados e as cenas de aniquilação do universo. Que jovem bonito, que menino bonito, quero apertar seu rostinho. Algumas garotas olharam para seu rosto bonito e não puderam deixar de murmurar. E diferente dessas garotas, muitos jovens estavam olhando para você com olhos aterrorizados. Que aterrorizante poder de Qi e sangue, a respiração vazando aleatoriamente. Me faz sentir um calafrio, como se estivesse enfrentando um verdadeiro dragão dos 9 céus. Uma aura tão aterrorizante em uma idade tão jovem. Juntamente com a grande viagem agora, o comboio e a atitude de Su Mingri, neste momento em seus olhos, sua identidade tornou-se incomparavelmente misteriosa. No entanto, no momento seguinte, algo que chocou ainda mais a todos aconteceu. Vendo você apenas saindo da carruagem, foi diretamente para dentro do palácio do discípulo. Vendo esta cena, muitos dos jovens da família Su não puderam deixar de mudar suas expressões. O palácio do discípulo é um palácio exclusivo para os discípulos da família Su, seu significado simbólico é muito grande. E naquele momento, o jovem ignorou a todos, entrando diretamente. O mais importante é que o chefe do clã e o grande ancião supremo pareciam achar isso natural. Ao ver essa cena, todos começaram a especular sobre sua identidade. Mas uma coisa é certa, o jovem está hospedado no palácio dos discípulos. De repente, toda a atenção da jovem geração da família Su se concentrou em você, mas você não se importou nem um pouco. Depois de entrar no palácio dos discípulos, dispensou todos, em seguida, entrou sozinho em uma câmara secreta, abrindo o painel pessoal do sistema. Com sua ordem, um painel de atributos que só você pode ver apareceu diante de seus olhos. Su Shen, filho do grande imperador da família Su, Su Tianqing. Cultivo, 10º nível do reino mortal, pontos de vilão predestinado, 100.000 pontos. Olhando para o seu painel de atributos pessoais, você não pôde deixar de concordar com a cabeça, satisfeito. Em 8 anos, você já havia passado do 8º nível do reino da neve brilhante para o reino mortal, e novamente quebrou o limite extremo ancestral, atingindo o nível sem precedentes de 10º nível do reino mortal. Agora, seu Qi e sangue estão tão exuberantes que chegam a assustar, e seu corpo físico é incrivelmente forte. Você pode facilmente esmagar armas de alto nível com as mãos nuas, é claro, este é o resultado de você suprimir sua força. Nestes 8 anos, o nono ancestral nunca o ensinou a cultivar, mas sim lhe dava sermões todos os dias e usava todos os tipos de tesouros celestiais para aprimorar seu corpo físico e refundir suas fundações supremas. O ponto de controvérsia do reino mortal é refinar o corpo físico e suprimir a remoção da poeira mortal. Com os sermões pessoais do nono ancestral, juntamente com o refino de vários tesouros celestiais, você também, muito naturalmente, quebrou o limite extremo deste reino. Agora, seu corpo físico e alma estão em um estado impecável e sem poeira. Toda a sua pessoa é etérea e transcendental. Em seguida, você pode tentar avançar para o reino do Mar Seco, mas antes disso, veja o que tem na loja do sistema. Apenas com o movimento de sua mente, a interface da loja do sistema foi aberta. Jin, seus pontos de vilão predestinado atingiram 100.000, a loja do sistema foi oficialmente aberta. A loja do sistema contém uma ampla gama de itens, e o hospedeiro pode comprar de forma independente, consumindo pontos de vilão predestinado. Depois de dar uma olhada na interface de armas da loja do sistema, você sentiu seu coração bater incessantemente.
De armas comuns a armas imperiais extremas, e até mesmo as lendárias armas imortais, esta loja de armas tem de tudo. É uma pena que você esteja sem dinheiro agora, e não possa comprar boas armas, e não há necessidade de comprar armas comuns. Como um discípulo da família Su, desde que você peça, todas as armas no tesouro da família Su podem ser escolhidas à vontade, incluindo as armas sagradas. Portanto, não há necessidade de comprar armas comuns na loja do sistema. Você suspirou e olhou para o último pacote de presente da caixa Sega. A natureza deste pacote de presente da caixa Sega é semelhante à da caixa Sega do mundo anterior. 100.000 pontos de vilão predestinado por caixa, e a loja do sistema atualizará 10 caixas por mês. Todos os itens na loja do sistema podem ser retirados de dentro. Se você tiver sorte suficiente, você também pode tirar existências desafiadoras como armas imperiais extremas. Claro, se você não tiver sorte, 100.000 pontos de vilão predestinado serão desperdiçados. Primeiro, pegue um pacote de presente da caixa Sega para testar a água. Depois de encontrar o protagonista no futuro, compre diretamente essas coisas de primeira linha. No momento seguinte, uma caixa de tesouro preta apareceu, aparecendo do nada em sua mão. Você usou um pouco de força em sua mão, e a tampa da caixa de tesouro foi arrancada à força. Parabéns por obter a habilidade divina, prisão divina da miríade de transformações. Abrir uma habilidade divina suprema no valor de 100.000 pontos de vilão predestinado em uma caixa de tesouro Sega, esta probabilidade não é muito maior do que ganhar 5 milhões na loteria. Só se pode dizer que sua sorte é um pouco desafiadora. Pensando nisso, você escolheu aceitar a recompensa sem hesitação. Ao mesmo tempo, duas passagens de feitiços profundos e misteriosos começaram a fluir lentamente em sua mente, e quase instantaneamente você dominou preliminarmente essas duas habilidades divinas supremas. Uma flor floresce, o soberano reina sobre o mundo. Murmurando em voz baixa, você tentou ativar o feitiço. No momento seguinte, uma força estranha irrompeu, e 3.000 flores de dão brancas e imaculadas floresceram lentamente nesta câmara secreta. Não subestime estas flores de dão, embora a superfície seja imaculada e sagrada, mas elas contêm um poder de abate extremamente aterrorizante, que pode matar todos os espíritos do mundo. E nestas 3.000 flores de dão, você fechou os olhos e ficou em pé no ar. Matar! Soltando uma palavra levemente, você abriu seus olhos de repente, e socou a parede da câmara secreta ao lado. Em um instante, 3.000 flores de dão de repente seguiram o brilho do punho e bombardearam a parede juntas. Um som de explosão violenta soou, como símbolos colidindo, ensurdecedor. Toda a câmara secreta tremeu ligeiramente, e uma barreira de luz invisível brilhou na parede da câmara secreta, resistindo ao seu ataque. Uma pequena rachadura apareceu na barreira de luz. Esta é a formação de guarda que vem com a câmara secreta sendo ativada. Se alguém visse esta cena neste momento, eles certamente ficariam chocados. Porque esta formação foi estabelecida por um mestre de formação de nível de grande poder, para não mencionar monges do reino mortal, mesmo monges do reino da habilidade divina podem não ser capazes de abalar. E neste momento, uma rachadura apareceu sob seu ataque. Só se pode dizer que o poder de ataque de uma flor floresce. O soberano reina sobre o mundo é realmente incomparável no mundo. Então você, sem parar, tentou a fórmula imortal da miríade de flores. Diferente da beleza de uma flor floresce, o soberano reina sobre o mundo. A fórmula imortal da miríade de flores parece muito comum, como se fosse a técnica secreta mais comum, parecendo medíocre. Mas se você sentir com cuidado, você pode descobrir que, no brilho brilhante que emana, há uma força corrosiva estranha. Esta força corrosiva não tem como alvo coisas reais, mas é especializada em runas. Todas as runas de habilidade divina que a tocam, serão decompostas por esta força corrosiva. Duas grandes habilidades divinas são o suficiente para mim usar agora. Neste momento, o aviso do sistema veio novamente. Jin, localização do Mildão foi anunciada. Cidade do antigo imperador, estela matadora de deuses. Por favor, o hospedeiro vá para a localização do Mildão dentro de 10 dias para realizar o Mildão. Se o tempo for excedido, este Mildão será automaticamente invalidado. Ouvindo isso, sua expressão ficou atordoada. A nova localização do Mildão finalmente chegou. Você também está extremamente ansioso pela recompensa deste Mildão. É realmente a cidade do antigo imperador. Murmurando em voz baixa, você não pôde deixar de sorrir.
Porque antes você usou o poder da pupila dupla para ver o futuro, esta cidade do antigo imperador não é apenas muito misteriosa, mas um de 32 protagonistas trapaceiros. Também aparecerá lá neste momento. 8 anos se passaram, eu me pergunto a que ponto esses protagonistas cresceram. Murmurando em voz baixa, você não se apressou em partir, mas fechou os olhos e começou a cultivar. Seu cultivo já rompeu o limite do reino mortal. Já não faz sentido permanecer neste reino. Então você se prepara para romper para o próximo reino, o Mar de Amargura. A disputa neste reino reside em transformar a essência profunda em um mar. O acúmulo dos dois reinos anteriores se manifestará neste reino. Quanto mais trabalhador, mais vasto será o Mar de Amargura que irá transformar neste reino. Até mesmo alguns prodígios celestiais com bases profundas, ao evoluírem o Mar de Amargura neste reino, derivarão várias imagens estranhas. Portanto, para avaliar se uma pessoa é um verdadeiro prodígio celestial, basta observar seu desempenho no reino do Mar de Amargura. Neste momento, você se senta de pernas cruzadas e fecha os olhos, começando a romper o reino. Um tremor silencioso soa, e todo o poder da essência se reúne em direção ao seu abdômen. Lá é onde o Mar de Amargura reside. Com a reunião da essência, um ponto dourado aparece de repente, e a área deste ponto dourado começa a se expandir constantemente. As pessoas comuns que rompem para o reino do Mar de Amargura têm cerca de 8 zan de tamanho. Mais tarde, ele se expandirá continuamente com a ruptura do reino, mas neste momento, seu Mar de Amargura já é tão grande quanto uma pequena poça. E ainda está se expandindo rapidamente a olho nu. Em apenas um instante, já tem o tamanho de um pequeno lago. Neste momento, com o fluxo constante de poder da essência, o Mar de Amargura, que já havia se expandido para o tamanho de um pequeno lago, mais uma vez se expande rapidamente, quebrando sucessivamente os limites dos dois grandes reinos de coagulação de sangue e retorno ao comum. Além disso, durante esses 8 anos, o nono ancestral pregou dia e noite e aprimorou seu corpo físico. Sua base pode ser considerada incomparavelmente profunda. Olhando para toda a história antiga, não se vê muitas pessoas que possam se comparar a você. A velocidade de expansão do Mar de Amargura dourado em seu abdômen está ficando cada vez mais rápida. No final, ele evolui para um vasto e ilimitado oceano dourado. E isso ainda não acabou. Vê-se que acima do Mar de Amargura dourado, imagens estranhas autoevoluem incessantemente. Lótus dourados se elevam do nada, e as folhas de lótus refletem todos os céus e estrelas. Divindades se sentam acima dos 9 céus, contemplando todos os céus. Essas imagens estranhas que apareceram em seu primeiro nascimento. Neste momento, na verdade, evoluem novamente em seu Mar de Amargura. E isso ainda não acabou. Vê-se que após a conclusão da evolução dessas imagens estranhas, uma onda de luz dourada explode novamente acima do Mar de Amargura dourado. Imagens estranhas ainda mais aterrorizantes evoluem novamente. 3.000 fantasmas de demônios estão no Mar de Amargura dourado, sacrificando continuamente a uma pequena pessoa dourada. 3.000 Budas se sentam ao redor da pequena pessoa dourada, cantando escrituras para ela. 3.000 deuses se ajoelham abaixo da pessoa dourada, prostrando-se e adorando continuamente. Se você observar atentamente, também pode descobrir que a pequena pessoa dourada cercada por 3.000 demônios, 3.000 Budas e 3.000 deuses, é realmente 8 partes semelhante a você, como um imperador celestial juvenil. Você rompe para o reino do Mar de Amargura, e o céu e a terra mudam de cor instantaneamente. Uma coluna de luz dourada se eleva de sua câmara secreta isolada, refletindo todo o céu e a terra em dourado. E a cena do Mar de Amargura em seu corpo, neste momento, na verdade, se reflete no céu. O Mar de Amargura dourado é divino e extraordinário, e inúmeras imagens estranhas flutuam acima. Esta cena aterrorizante instantaneamente atraiu a atenção de todos. O Mar de Amargura reflete todos os céus. E miríades de imagens estranhas se rendem. Quem está rompendo? Que cena aterrorizante! Velhas antiguidades foram alarmadas e acordaram do sono. Olhando para as imagens estranhas no céu, não pude deixar de exclamar de surpresa. Quem é essa pessoa? Que mar de amargura aterrorizante! Mais aterrorizante do que aqueles prodígios celestiais incomparáveis. Isso é talento para se tornar um grande imperador? Quando minha família só apareceu com um prodígio tão monstruoso, as pessoas da família só olharam para o céu e não puderam deixar de exclamar. Todos os rostos estavam com um toque de descrença. Mesmo a cena aterrorizante quando os 10 principais filhos sagrados sequenciais mais poderosos da geração jovem da família Su rompem, não é tão boa quanto esta.
E justamente quando todos estavam exclamando, o chefe do clã, Suming, e um grupo de anciões supremos também foram alarmados. Olhando para a cena da respiração no céu, não puderam deixar de ficar paralisados. O discípulo sênior rompe, e esse movimento é muito grande. Quando o grande imperador da minha família surrompeu o reino do mar de amargura, não havia imagens estranhas tão aterrorizantes. Quão forte é o talento do discípulo sênior! O nascimento atraiu a tribulação celestial, e agora o mar de amargura está ainda mais refletindo todos os céus. Isso não é talento para um grande imperador, mas talento para um verdadeiro imortal. Várias pessoas se entreolharam e não puderam deixar de engolir em seco rapidamente. Por um tempo, todos não puderam deixar de ficar animados. Com o discípulo sênior, a família Su pode ser capaz de disputar a posição de imperador nesta vida. Do outro lado, em um determinado pavilhão dentro da terra da família Su, um jovem olhou para as imagens estranhas no céu e não pôde deixar de murmurar em voz baixa. O mar de amargura reflete todos os céus, e miríades de imagens estranhas se rendem. Ser capaz de se mudar para o pavilhão do discípulo é realmente algo. O jovem é um dos 10 principais filhos sagrados sequenciais da atual família Su, Su Tianjian, que possui um corpo de espada dos 5 elementos inato e pode ser classificado entre os 5 primeiros entre os 3.000 físicos. Rumores dizem que quando ele nasceu, fenômenos celestiais desceram e miríades de armas de espada em um raio de 100 milhas tremeram. Todas as espadas divinas dentro da família Su voaram para ele por conta própria. Jovem mestre, as imagens do reino do mar de amargura desta pessoa são tão aterrorizantes. Uma garota encantadora atrás de Su Tianjian disse com alguma preocupação. No entanto, antes que ele pudesse terminar suas palavras, ele foi interrompido com confiança por Su Tianjian. Não precisa se preocupar. Se depender apenas disso, ele não poderá ficar no pavilhão do discípulo por muito tempo. Falando nisso, ele não pôde deixar de zombar. É uma pena que eu já tenha rompido para o reino da ponte divina. Caso contrário, eu poderia pesar uma porção dele e ver se ele pode bloquear a espada na minha mão. Depois de dizer isso, seus olhos se concentraram no pavilhão do discípulo, e todo o seu impulso explodiu repentinamente. Uma aura de espada semelhante a uma cruz subiu ao céu e se transformou em uma enorme espada divina, suspensa no céu. Ao mesmo tempo, em vários outros pavimentos dentro da terra da família Su, uma enorme fênix divina se elevou no ar, soltando um grito estridente. Fogo divino ilimitado se espalhou entre suas asas, queimando todos os céus. Um imortal de batalha emergiu do vazio, brandindo uma alabarda longa em sua mão, e o vazio tremeu. Essas imagens estranhas são todas a evolução do sopro dos vários outros filhos sagrados sequenciais da família Su. Seus cultivos já ultrapassaram o reino do mar de amargura. Como prodígios celestiais, eles têm seu próprio orgulho único. Mesmo que você tenha entrado no palácio do discípulo, eles não se importam em atacar para esmagar o oponente com um reino superior, mas esperam que o oponente lute no mesmo reino. Ao mesmo tempo, no palácio do discípulo, você olha para o sopro que vários filhos sagrados sequenciais da família Su exalam no céu e sorri levemente. Quer esperar que eu lute no mesmo reino? Devo dizer que a coragem dessas pessoas é realmente grande. Embora eu esteja apenas entrando no reino do mar de amargura, a força de combate já atingiu um ponto alarmante. Corpo sagrado congênito taoísta, pupilas duplas do osso supremo, e vários talentos de alto nível em um só corpo. Juntamente com 2 quebras do limite final e poderosas técnicas e poderes sobrenaturais, mesmo enfrentando aqueles prodígios celestiais do reino da abertura da alma, você não tem medo algum. Esqueça, a coisa mais importante agora é fazer o check-in. Se houver tempo no futuro, eu vou convencê-los. No dia seguinte, você sai direto do palácio do discípulo e embarca na carruagem de 9 dragões. 300 veteranos o seguem rapidamente e partem para a cidade do Imperador Antigo. Uma avenida de luz dourada condensada por runas do Dão atravessa o céu, e miríades de imagens estranhas autoevoluem ao redor da carruagem. O grande impulso instantaneamente alarmou todos. Quem é essa grande figura da família Su? 9 dragões puxando a carruagem. Que grande alarde! Cada um desses 9 dragões tem um cultivo no nível do grande poder. Colocado em outro lugar, eles podem se tornar o chefe de uma seita. Eu não esperava que eles fossem usados para puxar a carruagem. Os veteranos abrindo o caminho na frente também são muito aterrorizantes. Apenas o sopro liberado aleatoriamente não pôde deixar de me dar arrepios. Esta formação não é a partida do chefe da família Su? Todos pararam e olharam para cima. Algumas pessoas até tentaram usar técnicas e poderes sobrenaturais do Dão para tentar espiar a situação na carruagem. No entanto,
um veterano apenas virou a cabeça e olhou para a pessoa, e uma onda invisível varreu. A pessoa nem teve tempo de soltar um grito antes de explodir no local e se transformar em uma poça de carne e sangue. As pessoas ao redor viram isso e imediatamente se dispersaram em pânico. Apenas um olhar matou um especialista no reino do poder sobrenatural. Qual é o cultivo daquele veterano? Os rostos de todos estavam cheios de medo, e eles não ousaram mais espiar a situação na carruagem de 9 dragões. E neste momento, você está preguiçosamente deitado na carruagem de 9 dragões com uma expressão calma. Para as coisas que aconteceram agora, você não sente o menor desconforto. Afinal, você não é nenhum protagonista, mas um vilão, ou um grande vilão do destino. Se você espiar aleatoriamente, então esteja preparado para morrer, ignorando as discussões das pessoas abaixo. Já começou a meditar de olhos fechados, tocando levemente a testa com os dedos. De acordo com o futuro que você vislumbrou antes, neste momento, um dos 32 protagonistas estará aparecendo na antiga cidade. Estou ansioso para ver qual será o cenário após o meu encontro com este protagonista. Ao mesmo tempo, fora da antiga cidade, um jovem carregando uma exagerada régua divina nas costas se aproximava dos portões da antiga cidade. Este jovem vestia um traje preto de oficial militar de espelho Yin Wang, dando uma sensação de um homem de ferro e sangue, e em sua aura, permeava uma sensação de calor, como uma chama divina que nunca se extingue, capaz de queimar tudo. Este jovem é precisamente Ling Yan, um dos protagonistas. Erguendo os olhos para os grandiosos portões da antiga cidade, Ling Yan não pôde deixar de mostrar um sorriso no canto da boca. Nalan Yan, há 8 anos você se agarrou ao alto ramo do clã Imperial Su. E confiante demais, veio ao meu clã Yan para romper o noivado, me humilhando especialmente e pisoteando minha dignidade. 30 anos em Redon, 30 anos em Rechi, não despreze um jovem pobre. Hoje, vou cumprir a promessa daquele ano e devolver 100 vezes a humilhação que você me causou. Enquanto falava, Ling Yan, carregando a régua Xuan pesada nas costas, caminhava em direção à antiga cidade. Ele era originalmente um programador da Estrela Azul que se formou há muitos anos. Depois de anos trabalhando, ele não podia comprar uma casa, não podia comprar um carro e muito menos se casar. Felizmente, o céu teve piedade. Após uma reunião de colegas, um fenômeno celestial caiu e, quando ele acordou, já havia transmigrado para este mundo de fantasia. E também se tornou o jovem mestre do clã Yan, um dos 8 clãs ancestrais. Embora não tivesse muito talento e fosse ridicularizado por todos, Ling Yan não se importava. Afinal, com seu status no clã Yan, mesmo que seu talento fosse lixo, seria completamente suficiente para ser um jovem mestre ocioso. Além disso, ele tinha uma noiva de infância que parecia uma fada. No entanto, justo quando ele estava aproveitando a vida em paz, um evento quebrou sua situação atual. Sua noiva de infância, não se sabe quando, se envolveu com o gênio Su Yangua do clã de Su, e rompeu diretamente o noivado com ele em público. A partir daí, Ling Yan se tornou a piada de todo o clã Yan. Com um pasto verde na cabeça, enfrentando o ridículo de todos, Ling Yan não aguentou mais e marcou um encontro de 8 anos com Su Yangua, e disse as palavras ousadas: 30 anos em Redon, 30 anos em Rechi, não despreze um jovem pobre. Todos zombavam da pretensão de Ling Yan. Felizmente, em um momento crucial, Ling Yan despertou o sistema do Imperador da Chama Suprema, que logo de início recompensou com uma chama estranha. Embora a força inicial dessa chama não fosse muito alta, ela poderia evoluir continuamente queimando inimigos. Com a ajuda do sistema, Ling Yan deixou resolutamente a família para treinar fora. Em 8 anos, com a ajuda do sistema, seu cultivo aumentou a uma velocidade visível a olho nu, e agora ele já alcançou o reino do Mar da Amargura, subindo aos céus. Ele também ganhou fama no mundo exterior como filho do Imperador da Chama, sendo concedido a ele o título de gênio por todos. Hoje, ele retorna à antiga cidade para lavar a humilhação daquele ano com Nalan Yan e Su Yangua. Nalan Yan, hoje eu farei você ajoelhar e cantar pela decisão de 8 anos atrás. Quanto a Su Yangua, você não é do clã de Su. Hoje eu farei você saber que a chamada glória do clã Di não é nada além de besteira na minha frente. Eu vou pisoteá-lo e humilhá-lo severamente. Do outro lado, você se senta de pernas cruzadas em meditação dentro da carruagem dos 9 dragões, com centenas de ervas espirituais colocadas ao seu redor, liberando uma grande quantidade de energia espiritual. No reino dos 9 céus, a maioria dos cultivadores geralmente usa pedras espirituais para o cultivo diário. E algumas forças ou tradições de alto nível usam fontes espirituais mais preciosas. Quanto a você,
que usa diretamente ervas espirituais para o cultivo, pode-se dizer que é único. E cada uma dessas ervas espirituais é de altíssima qualidade. Pegar uma aleatoriamente e levá-la para o mundo exterior faria com que um grupo de pessoas lutasse até a morte. Neste momento, enquanto você opera a técnica, a essência contida nessas ervas espirituais de altíssima qualidade é extraída à força, e então transformada em fios de poder de origem pura injetados no mar da amargura. Este reino do mar da amargura é muito simples de cultivar, basta acumular poder de origem no mar da amargura. Pode-se dizer que, desde que haja recursos suficientes, mesmo pessoas comuns podem romper rapidamente até o auge. Só que agora, centenas de ervas espirituais de altíssima qualidade foram absorvidas. Se fosse outra pessoa, provavelmente já teria rompido 2 ou 3 pequenos reinos. Mas seu mar da amargura não levantou sequer uma onda. Um mar da amargura grande demais também não é uma coisa boa. Cultivar consome muitos recursos. Você suspira levemente, e os velhos soldados santos fora da carruagem não podem deixar de contrair os cantos da boca. Desde os tempos antigos, qual cultivador não acha que quanto maior o mar da amargura, melhor? Estima-se que apenas o discípulo de sua família se preocuparia porque o mar da amargura é muito grande. Um velho soldado disse respeitosamente de repente: discípulo, a antiga cidade chegou. Você acenou com a cabeça, saiu da carruagem e olhou para baixo. Uma antiga cidade apareceu em sua visão à frente. Olhando de longe, é como uma besta gigante pré-histórica rastejando entre o céu e a terra. Esta é a antiga cidade? Uma luz dourada brilhou em seus olhos. A origem desta antiga cidade é assustadoramente grande. Era o local da antiga terra natal de um imperador supremo, contendo um traço da aura da terra, existindo por não se sabe quantas eras. E dentro de sua cidade, ainda existe uma herança incompleta da terra. Embora essa herança seja incompleta, ainda é muito aterrorizante. De acordo com o desenvolvimento futuro, essa herança incompleta da terra acabará sendo obtida por Lin Yan. E com a ajuda daquela herança incompleta da terra, Lin Yan também decolou, embarcando em um caminho invencível. Entre murmúrios suaves, um sorriso não pôde deixar de aparecer no canto de sua boca. Já que ele chegou a esta antiga cidade, ele não perderá a herança incompleta da terra e o protagonista do destino. Neste momento, estima-se que Lin Yan já foi à família Nailan para cumprir o encontro de 8 anos com Suyangua. Enquanto falava, a carruagem dos 9 dragões dirigiu-se lentamente para a antiga cidade. Em pouco tempo, eles chegaram aos portões da antiga cidade. É proibido voar na antiga cidade, mas isso é apenas para cultivadores e forças comuns. Como o clã Su, um clã imperial da atualidade, eles não estão sujeitos a restrições. Neste momento, a carruagem dos 9 dragões chegou atravessando o vazio, e logo atraiu a atenção de todos. Olha o brasão da carruagem, é a carruagem do clã imperial Su. Será que é o patriarca do clã Su que está viajando? No meio das discussões de todos, a carruagem logo entrou na antiga cidade. A família Nailan, como uma das 5 grandes famílias da antiga cidade, embora não seja considerada uma força de primeira linha no reino dos 9 céus, ainda é um pouco famosa nesta antiga cidade. Especialmente há 8 anos, Nalan Yan da família Nailan não sabia por quais meios se conectou com o grande navio do clã imperial Su, fazendo com que a força da família Nailan aumentasse muito nos últimos anos. Agora, eles têm vagamente o ímpeto de ser a primeira família da antiga cidade. Mas hoje, a família Nailan recebeu um convidado indesejado. Suyangua, Nalan Yan, saiam daqui. Um rugido baixo ressoou pelos céus. Lin Yan estava de braços cruzados, com o rosto cheio de determinação. Em um instante, todos da família Nailan correram para fora. Lin Yan, eu não esperava que você realmente ousasse vir para o encontro de 8 anos. Mas eu só posso dizer que você está cortejando a morte. Como o jovem mestre Yangua poderia ser derrotado por você? Um inútil está destinado a ser um inútil. Há 8 anos você era inútil, e 8 anos depois você ainda é. Todos olhavam para Lin Yan, com os rostos cheios de zombaria. Mas Lin Yan não disse uma palavra, apenas olhou para um jovem na multidão. Aquele jovem vestia roupas luxuosas, tinha um rosto bonito, e ocasionalmente runas douradas do dom brilhavam em suas pupilas, dando uma sensação de arrogância. E em seu lado direito, estava uma jovem com um rosto requintado, vestindo uma saia de gaze vermelha e lábios vermelhos, fazendo-a parecer ainda mais encantadora. Este jovem e esta jovem eram precisamente Suyangua e Nalan Yan. Lin Yan, eu não esperava que você realmente ousasse vir. Suyangua sorriu e olhou para Lin Yan, sem se importar nem um pouco. Como um jovem gênio do clã imperial Su.
O sangue do clã imperial corria em suas veias, e sua força era muito superior à de seus contemporâneos. Lin Yan era apenas um brinquedo que podia ser destruído à vontade em seus olhos. O chamado Encontro de 8 anos. Era apenas um jogo que ele havia inventado por capricho naquele ano. Hoje, é hora de colocar um ponto final neste jogo. Lin Yan olhou fixamente para Su Yanguo, sem dizer uma palavra. Depois de um tempo, ele de repente virou o olhar e olhou para Nalan Yan ao lado. O eu de agora já é diferente do que era antes. Se você estiver disposta a voltar atrás agora, eu ainda posso perdoar você. Acha que é possível? Nunca me arrependi do que aconteceu há 8 anos. Mesmo que pudesse voltar atrás, escolheria terminar o noivado consigo. A razão pela qual Nalan Yan escolheu terminar o noivado com Lin Yan não foi por mais nada, apenas porque a personalidade de Lin Yan era demasiado fraca e complacente. Como o jovem mestre do clã Su, o seu talento era baixo e, para piorar a situação, não mostrava ambição, apenas se preocupando em ser complacente, e ainda se orgulhava disso. Nalan Yan costumava repreendê-lo, mas Lin Yan continuava sem se arrepender. Com o tempo, Nalan Yan ficou completamente desiludida com ele e acabou por escolher terminar o noivado. Na sua opinião, Lin Yan não era digno de ser chamado homem e não era digno dela. As palavras de Nalan perfuraram completamente o frágil coração de Lin Yan. O corpo tremia e os olhos ficaram vermelhos. Sendo assim, hoje vou fazer com que se arrependa do que fez há 8 anos. Vou mostrar-lhe o que significa 30 anos a leste do rio, 30 anos a oeste do rio. Não despreze os jovens pobres. Enquanto falava, virou-se para Su Yanguo. Vamos lutar hoje para lavar a vergonha. Vou mostrar-lhe que o clã Su da Terra, de que tanto se orgulha, não vale nada. Hoje, vou pisá-lo aos pés. Os olhos de Lin Yan pareciam arder em chamas enquanto olhava para Su Yanguo. Há 8 anos, foi este homem quem destruiu tudo. Não só o fez usar um chapéu verde e sofrer zombaria, como também roubou a sua noiva. Odeio-o até a morte. Pisar-me aos pés. Destruir a glória do clã da Terra? É simplesmente ridículo. O olhar de Su Yanguo para Lin Yan tornou-se gradualmente frio. Uma aura assassina gélida espalhava-se nas suas pupilas. Parece que eu o tratei como um gato trata um rato. Hoje, o jogo termina. Vou fazê-lo pagar pelo que acabou de dizer. Vou mostrar-lhe o que significa não provocar o clã da Terra. Enquanto falava, foi o primeiro a saltar para a arena que já estava preparada. Lin Yan seguiu-o sem hesitar. Ambos não perderam tempo e a luta começou diretamente. Para aqueles que insultam a dignidade do clã Su da Terra, ele não tem qualquer tolerância. Apenas viu os seus dedos brilharem e uma aura fria de espada cair. Neste momento, toda a arena foi coberta pela fria intenção da espada. Entre as 5 auras de espada entrelaçadas, o poder de matança era assustador. Esta é a aura da espada Gen de Ouro dos 5 elementos. É uma das heranças supremas de Gen de Ouro da Terra Sagrada dos 5 elementos. Existem 5 auras de espada de metal, madeira, água, fogo e terra. As 5 auras de espada afirmam poder matar deuses e demônios, aniquilando Budas por todo o caminho. Quando a terra sagrada dos 5 elementos foi destruída pelo clã Su, esta aura de espada dos 5 elementos caiu naturalmente nas mãos do clã Su. A aura dourada da espada avançou vertical e horizontalmente, atacando Lin Yan. Su Yanguo, pensa que eu ainda sou o jovem que podia ser intimidado por si? Lin Yan gritou e levantou a mão para dar um soco. Escolheu enfrentar a aura da espada Gen de Ouro dos 5 elementos de Su Yanguo. Uma chama branca jorrou do seu punho. Estranhamente, embora a chama ardesse ferozmente, não emanava qualquer calor, mas sim um frio penetrante. Esta é a chama do dragão glacial que ele recolheu ao longo dos anos. Está em 14º lugar na lista de chamas estranhas e o seu poder é surpreendente. Enquanto o frio se espalhava, a aura da espada Gen de Ouro dos 5 elementos foi instantaneamente congelada e depois destruída com um soco. Os espectadores não puderam deixar de exclamar em admiração. Esta jornada de 8 anos de Lin Yan realmente trouxe mudanças radicais. Lin Yan, na arena, mostrou uma expressão presunçosa ao ouvir isto. No entanto, antes que pudesse ficar satisfeito, um rugido violento soou. Uma figura de Suani apareceu repentinamente atrás de Su Yanguo. Este Suani assemelhava-se a um dragão verdadeiro na cabeça e nos pés, exalando uma rica aura de dragão. Esta é a técnica preciosa do dragão verdadeiro. O público ficou chocado e os seus rostos estavam cheios de horror. A técnica do dragão verdadeiro original é uma técnica divina que só existe nas lendas. Neste momento, foi realmente executada por Su Yanguo.
No entanto, rapidamente uma figura do nível de um fóssil antigo descobriu a verdade. Não é a técnica preciosa do dragão verdadeiro. Embora se assemelhe a ela, falta a aura invencível de um dragão verdadeiro. Esta deve ser a técnica preciosa do dragão Shi. Com a explicação do fóssil antigo, todos perceberam. No entanto, isto também é extremamente surpreendente. Afinal, o dragão Shi é um descendente do dragão verdadeiro e é uma besta feroz do nível do céu. É também uma grande raça famosa no reino dos 9 céus. E agora, Suyangu está a usar a técnica preciosa do dragão Shi tão descaradamente. Só se pode dizer que o clã Su merece o seu nome como clã da terra. O rugido do dragão abalou o céu e o fantasma evoluído das runas do Dão rasgou-se para Lin Yan. Lin Yan estava originalmente imerso no elogio do público, complacente consigo mesmo. A repentina sombra do dragão Shi deixou-o chocado num instante e ele esquivou-se apressadamente. Embora tenha conseguido evitar por pouco com as suas habilidades de topo, ele também caiu no chão, parecendo extremamente envergonhado. Desta forma, Lin Yan, que se preocupava com a sua imagem e gostava de exibir-se, sentiu imediatamente que tinha perdido a cara. Suyangu, esta batalha deve terminar. O próximo será um momento de esmagamento. Lin Yan rugiu e usou diretamente o seu grande trunfo. Com a ponta dos dedos, ele invocou a roda de fogo espiritual antiga e, em seguida, 2 chamas estranhas foram invocadas por ele uma após a outra. Uma chama Xuan Huang e uma chama espiritual de 10.000 bestas. Um total de 3 chamas estranhas. Este é o resultado de seus 8 anos de experiência. Além disso, há também uma chama que o sistema lhe deu como recompensa. Um total de 4 chamas estranhas cercavam o seu corpo. Todos os que assistiam à batalha ficaram chocados ao ver esta cena. Chamas estranhas são objetos espirituais nascidos naturalmente entre o céu e a terra. Uma pessoa comum que obtenha qualquer tipo de chama é uma grande oportunidade. E este Lin Yan realmente dominou 4 tipos de uma vez. Que grande bênção! 4 chamas estranhas. A sorte desta criança é demasiado profunda. Ouvindo os elogios das pessoas ao seu redor, Lin Yan olhou para Suyangu com desdém. A oportunidade será a sua morte. A vergonha daquele ano. Vou devolver tudo. Enquanto falava, ele fundiu rapidamente as 4 chamas estranhas. Num instante, uma energia terrível espalhou-se. A energia violenta explodiu instantaneamente com um poder comparável ao do reino da transformação do dragão. Não é bom. A expressão de Suyangu mudou. Ele podia sentir que, se deixasse o outro lado fundir com sucesso, esta batalha seria perdida. A única oportunidade agora é interromper a fusão do outro lado antes disso. Pensando nisso, Suyangu lançou simultaneamente a aura da espada Gen de ouro dos 5 elementos e a técnica preciosa do dragão Shi para suprimir Lin Yan. Só que neste momento, uma poderosa habilidade da alma emanou do corpo de Lin Yan. Uma velha alma fantasma apareceu acima da cabeça de Lin Yan, prendendo diretamente Suyangu no lugar. A alma fantasma do Reino Santo. A expressão de Suyangu tornou-se extremamente feia. As pessoas ao seu redor também mudaram de cor instantaneamente. Numa batalha 1 contra 1, Lin Yan realmente invocou uma alma fantasma do nível de um santo para ajudar na batalha. Devo dizer que este tipo de comportamento não pode mais ser descrito como nojento. É nojento e desavergonhado. Ele não é digno do nome de gênio. Nalan Yan, ao lado, repreendeu. Só que a diferença de força entre eles era como o céu e a terra, com um abismo intransponível. O protetor do nível de poder máximo foi preso no lugar num instante. Lin Yan olhou para o que estava a acontecer e não se sentiu envergonhado de todo. Em vez disso, parecia presunçoso e orgulhoso. Na sua opinião, tudo isto era extremamente justo. Neste momento, as suas 4 chamas estranhas foram completamente fundidas, transformando-se numa flor de lótus de chamas. Lótus divino da chama estranha. Suyangu também terá o seu dia. Morra! Rugindo baixinho, ele atirou a flor de lótus de fogo nas suas mãos, atacando Suyangu. A energia abrasadora tornou o espaço circundante ligeiramente viscoso. Quando o lótus divino da chama estranha estava prestes a cair sobre Suyangu, uma voz soou repentinamente entre o céu e a terra. Presunçoso! A voz não era alta, mas soou como se estivesse nos ouvidos de todos. Ao mesmo tempo, uma figura apareceu na frente de Suyangu como um fantasma. Diante do lótus divino da chama estranha, o rosto da figura não tinha qualquer expressão. Ele nem sequer levantou as pálpebras e agarrou-o diretamente com as mãos nuas. A chama abrasadora subiu ao céu, queimando os céus. A temperatura terrível tornou o ar circundante viscoso. Ondas de calor espalharam-se a uma velocidade visível a olho nu.
E na multidão, aquela figura era como uma antiga montanha divina, inabalável. Todos olharam para lá chocados. Era um velho soldado com uma armadura escura. Embora sua figura estivesse curvada, a aura que emanava invisivelmente era como um abismo, fazendo com que todos os presentes ficassem atordoados. Sentiu uma pressão multiplicada, como se estivesse diante de uma besta feroz ancestral. Quem é você? Por que impede nosso duelo? Com o ataque bloqueado, os olhos de Ling Yan estavam cheios de raiva. Se não fosse pela obstrução do oponente, aquele ataque teria sido suficiente para suprimir Su Yanguo diretamente. No entanto, diante de seu questionamento, o velho não disse nada, apenas olhou para ele levemente. Apenas esse olhar foi suficiente para extinguir a raiva original de Ling Yan em um instante, e toda a pessoa caiu em um porão de gelo. Ele podia sentir que a força do oponente era ridiculamente poderosa. Mesmo que o oponente quisesse, aquele olhar seria suficiente para matá-lo instantaneamente. Pensando nisso, uma emoção chamada terror se espalhou em seu coração. Ele rapidamente transmitiu informações freneticamente para a alma remanescente de um santo que residia em seu corpo, que ele descobriu acidentalmente em certas ruínas antigas, chamada Yaoluo. A outra parte residia em seu corpo, e os dois chegaram a um acordo. Se ele encontrasse perigo, a outra parte o ajudaria em momentos críticos. Em troca, quando Ling Yan crescesse, ele precisaria remodelar o corpo físico para ele. A razão pela qual Ling Yan tinha certeza de que poderia derrotar Su Yanguo era por causa da existência de Yao Lao em seu corpo. Mas neste momento, diante da figura do veterano que apareceu de repente, não importava como ele chamasse. Yao Lao em seu corpo não respondeu de forma alguma, como se não existisse. Droga, o velho está falhando em um momento crítico. Se algo me acontecer hoje, você também não pense em sobreviver. Felizmente, o veterano do outro lado não tinha intenção de atacá-lo. Depois de bloquear seu ataque, ele permaneceu no lugar, como se estivesse esperando que algo descesse. Vendo isso, um vislumbre de esperança surgiu no coração de Ling Yan. Ele rapidamente tirou uma runa de seu anel de armazenamento. Esta runa é chamada de runa de quebra de mundo e é uma das recompensas extremas que ele obteve no sistema. Pertence à antiga runa e contém um poder espacial extremamente rico. Depois de usar, pode abrir instantaneamente um portão espacial para viajar entre os mundos. É um artefato supremo para salvar vidas e também um de seus trunfos finais. Se não fosse pela pressão que o veterano do lado oposto lhe deu, ele não o teria usado. Eu me lembrarei disso. 30 anos para o leste do rio, 30 anos para o oeste do rio, não intimide os jovens pobres. Um dia, eu devolverei o que aconteceu hoje. Su Yanguo, considere-se sortudo por ter salvado sua vida. Da próxima vez que nos encontrarmos, eu definitivamente o matarei. Quanto à sua família Su da raça da terra de merda, um dia eu mesmo a destruirei. No momento seguinte, ele ativou decisivamente a runa em sua mão. Em um instante, um rico poder espacial emanou. Um portão espacial escuro foi construído instantaneamente. Ling Yan correu para dentro sem hesitar. No entanto, outra voz soou repentinamente do vazio neste momento. Você disse que vai destruir minha família Su? Que audácia! Esta voz não é alta, mas contém uma majestade suprema. No momento seguinte, viu-se o vazio tremer. Uma mão preta extremamente aterrorizante sondou repentinamente do vazio. O portão espacial que Ling Yan usou runas antigas para construir foi apagado instantaneamente. Ao mesmo tempo, um rugido soou, o rugido do dragão sacudiu o céu. Todo o espaço pareceu tremer neste momento. No momento seguinte, 9 enormes dragões de inundação, emanando uma aura de dragão aterrorizante, puxaram uma carruagem dourada lentamente para fora do vazio. A estrada dourada de ouro se estendia por todos os céus. Miríades de fenômenos estranhos evoluíram autonomamente ao redor da carruagem de 9 dragões. Inúmeros veteranos abriram o caminho na frente. A aura que esses veteranos emitiam casualmente fez com que o vazio ao redor mal conseguisse suportar. E a voz agora era da carruagem de 9 dragões. Vendo esta cena, todos não puderam deixar de respirar fundo. Que figura grande é essa? Uma cena tão aterrorizante. Apenas aqueles 9 dragões de inundação lhes dão um tipo de pressão irresistível. Quanto aos 300 veteranos, eles são ainda mais aterrorizantes. Será que tal cena é a viagem de um santo senhor de uma terra santa ou de um imperador de uma dinastia imortal? Todos se prostraram no chão, tremendo involuntariamente. Su Yanguo, ao lado, não pôde deixar de ter uma expressão. Ao ver esta carruagem de 9 dragões, ele já adivinhou quem estava na carruagem. Pensando nisso, ele não pôde deixar de engolir em seco.
Uma cena de viagem tão aterrorizante, será que os rumores são verdadeiros? Será que aquele é realmente a segunda vida de uma figura tabu da família Su? Quanto a Ling Yan, ao ver o portão espacial desmoronar, ele não pôde deixar de ter uma expressão estagnada. Ao mesmo tempo, um senso de crise surgiu vagamente em seu coração. Era como se um inimigo natural estivesse prestes a aparecer. Seu coração também ficou perturbado neste momento. Este senso de crise estava ficando cada vez mais intenso. Até o momento em que a carruagem de 9 dragões apareceu, atingiu seu pico. Ao mesmo tempo, o sistema em sua mente também emitiu uma série de alarmes urgentes. Didi, alarme urgente. Por favor, hospedeiro, deixe imediatamente a posição atual. Um grande terror está prestes a aparecer. O alarme urgente tornou o coração de Ling Yan ainda mais aterrorizado. O sistema emitiu um alarme lembrando que um grande terror está chegando. Tal coisa aconteceu pela primeira vez. Pensando nisso, ele instantaneamente